Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Pedro Lourenço, eu sou enfermeiro formado, também empresário na área da saúde, sendo mais específico na área de atendimento domiciliar, ou seja, conhecido como home care. Eu recentemente comecei a desenvolver um projeto e durante a elaboração do projeto resultou um livro, em paralelo resultou um livro com o título Alzheimer, que eu vou ainda comercializar e depois eu explico melhor para vocês. Mas durante esse projeto, durante o trabalho e o estudo, eu notei que era possível, de alguma maneira, eu ajudar também um público, um grupo de pessoas que passam hoje por necessidade, por dificuldade para poder cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, no quesito como fazer, dificuldade de fazer um procedimento, dificuldade de dar uma atenção específica, ou muitas vezes não saber basicamente, simplesmente como agir em determinadas situações. Então eu me deparei fui escrevendo, fazendo conteúdo, montando um conteúdo, de repente veio uma ideia de que seria muito interessante também levar pela internet, através da internet, para um público que necessite orientações voltadas para cuidados em domicílio, né? Isso acaba fazendo com que seja diminuído o custo inicial de uma família, por exemplo, contratando equipes para poder orientar, contratando equipe para poder dar o direcionamento, um treinamento, e muitas vezes ele vai muito além de só saber locomover um paciente daqui para cá, de cá para cá. Então vai muito além disso. Então a maior dificuldade no cuidado para nós que somos da área da saúde, mas também é para qualquer pessoa, não é a técnica exatamente, não é como eu faço, como eu deixo de fazer, porque isso é fácil aprender. O difícil é lidar com a situação. O desgastante é a questão emocional da gente e muitas vezes e não o físico, e não o físico. Então acaba que o nosso lado emocional afeta diretamente a nossa capacidade física para efetuar algum trabalho. Então, com base nisso, nessa visão que eu acabei tendo, e também, obviamente, com conhecimento, 9 anos de mercado, tanto na área direta do cuidado, como na área administrativa desse cuidado, na área do treinamento desse cuidado, no acompanhamento do cuidado, tenho como tranquilamente transmitir para vocês maneiras e métodos e formas para você utilizar no cuidado com o seu familiar, ou para quem é cuidador de idoso, com o seu paciente, com o seu cliente. Tá bom? Então nós hoje, por exemplo, vamos abordar o quê? A ideia desse vídeo hoje é basicamente para eu me apresentar para vocês e poder dizer para vocês também que isso vai ser uma série com alguns capítulos, curtos inclusive, e essa série nós iniciaremos com o tema Alzheimer, inclusive. Então vai ser o Alzheimer que nós trataremos nessa série de hoje, tá ok? Então nós começaremos falando sobre o quê? Nós vamos falar sobre o conceito do envelhecimento e da inversão dos papéis que existe entre pai e filho, filho e pai, durante esse processo de envelhecimento, e principalmente é visto quando o idoso avança na idade ou quando necessita de algum cuidado e passa a ter uma certa dependência do seu filho, né, da sua filha e tal. Então isso nós veremos agora, tá ok? Então eu só quero deixar claro, antes de iniciar, muitas pessoas dizem, mas eu queria saber o que o Alzheimer faz, não é isso que eu quero ver. Olha, para compreender o melhor cuidado, eu sempre falava para pessoas que trabalhavam comigo, para funcionários, para pessoas que eu acompanhava, para familiares inclusive, que antes de você querer saber o que eu tenho que fazer, é isso que eu quero fazer, você só vai fazer com excelência, da melhor maneira possível aquilo, quando você compreende num contexto geral o que ele tem, o que o paciente tem, o que o idoso apresenta. Então, nesse caso que nós vamos falar sobre o Alzheimer, é preciso compreender todo um contexto. Então, como eu disse, serão capítulos curtos, hoje é mais uma apresentação,
Porém, é importante conhecer. Então, nós iniciaremos em relação com o conceito falando sobre o conceito do envelhecimento, e nós vamos, a partir do conceito, partir para a inversão dos papéis, que é uma situação que todo mundo vive, que tem pai ou mãe idoso, ou paciente idoso, e o quão é difícil essa inversão dos papéis. É importante entender isso, para depois nós começarmos a entender o que é a demência, o que é o Alzheimer, que é uma forma de demência. Então, é importante entender esse processo do envelhecimento e é importante entender a inversão dos papéis. Então, você acompanhando essa série, com certeza, você vai entrar nessa situação e vai se ver de uma maneira diferente dentro dela. Então, você vai começar a compreender melhor o que está acontecendo com o seu idoso e compreender melhor também toda a situação que está acontecendo em volta de você, que vai além de um paciente que precisa de ajuda para fazer xixi, que vai além de um paciente que precisa de ajuda para poder se alimentar, tá ok? Vamos lá? Bom, aqui no Brasil, é considerado uma pessoa idosa, uma pessoa com 60 anos ou mais. Porém, ser considerado idoso não significa que ele é um incapaz, muito pelo contrário. Muitos hoje em dia trabalham com 60, 70, 80 anos e estão muito bem, inclusive. As suas capacidades muito bem preservadas. Mas, naturalmente, nós entendemos que com o passar do tempo, com o envelhecimento acontecendo, existem alterações. Existe uma diminuição orgânica, uma diminuição funcional, e as alterações biológicas fazem com que o idoso apresente maior susceptibilidade de adquirir uma doença. E também existe uma alteração, pode haver alterações nas capacidades dele mentais e funcionais. Isso é algo natural. E também, obviamente, isso como consequência aumenta também a probabilidade e o risco de morte do idoso. Tratando ainda de um envelhecimento normal. Isso é natural. Agora, existe a senilidade, que é conhecida por ser um envelhecimento patológico, que é quando o idoso acaba envelhecendo mais do que o natural devido a um processo de doença, muitas vezes associados ao estilo de vida, aos hábitos que a pessoa teve de vida, como o tabagismo, o alcoolismo, uso de medicações, entre outros, incluindo também processos de doenças que têm relação com algum tipo de situação genética. Então, também é muito comum ver isso em processo que acomete o idoso, um processo doentio, um processo patológico que acaba acometendo o idoso e fazendo com que ele envelheça mais rápido, fazendo com que ele necessite de auxílio muito mais rápido do que o processo natural que nós vimos. Então, em relação ao envelhecimento, era isso. É pouca coisa. Eu, na verdade, deixei o tempo maior hoje para me apresentar um pouco para vocês, mas as próximas apresentações, esse tempo todo vai ser apenas sobre o direcionamento das situações que a gente vai abordar. Então, o envelhecimento era isso. Era só para você ter uma noção do que é o envelhecimento natural, que todo mundo passa, e o envelhecimento patológico, que é derivado de algum tipo de hábito que a pessoa teve na vida, ou alguma questão genética, um fator genético. Então era só para poder diferenciar um pouquinho entre o natural e o senil. Agora, em relação à inversão dos papéis, é algo muito sério, é algo muito difícil, inclusive, porque o que é a inversão dos papéis? É você trocar de papel com teu pai ou com tua mãe. Teu pai ou a tua mãe sempre cuidou de você quando era bebê, você cresceu, virou adolescente, virou moço, moça, se tornou um adulto, e hoje se depara numa situação a qual necessita que você faça por ela o que ela fez por você. Só que ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para ir dar banho numa mãe, para ir dar banho num pai, a menos que em alguma fase da vida teve essa inversão dos papéis mais cedo, né, devido a algum acidente, alguma coisa nesse aspecto. Caso contrário, vai ser sempre na terceira idade dos nossos pais, né, na idade avançada dos nossos pais. Mas isso é muito difícil de fato. Então é preciso
que você tenha muita calma, muita paciência, muita paciência. É natural, em alguns momentos, você se deparar com a situação de se culpar por muitas vezes achar que não é capaz de cuidar. Às vezes até mesmo vem à cabeça momentos de tomar uma decisão, será que nós internamos nosso pai numa clínica, num asilo e tudo mais, e até mesmo se sentir culpado por isso. Então assim, não se sinta culpado, tenha sempre muita paciência, tenha sempre muita calma, e que de verdade, o que você hoje está fazendo pelo seu pai, se você hoje já está assistindo esse vídeo até aqui, é porque com certeza te interessou, ou pode interessar para algum amigo que você vai compartilhar, passar, avisar que eu vou completar essa série explicando no final, inclusive, tudo, desde como fazer o preparo de uma alimentação, exercícios mentais para o idoso que tem Alzheimer, como fazer em situações, eu vou dar casos de ocorridos com pacientes de Alzheimer e como sair da situação, como você tem que manipular toda a situação para poder sobressair. Eles são espertos, eles são pessoas que viveram demais, pessoas muito experientes, e isso tudo faz parte daquele ser humano. Então, e sempre com muito respeito. Então nós não nos enganamos, não. É preciso ter toda uma artimanha, um jogo de cintura, para poder cuidar deles. Bom, voltando aqui, então a questão da inversão dos papéis, isso também é algo natural, porque ninguém espera que o pai ou a mãe morra do nada e você não passe por essa fase. Então, se você pretende ter um pai, uma mãe por muito tempo, até quando você, porventura, já envelhecer, entrar numa terceira idade, ou até um pouco mais de idade do que os 60 anos, é sempre muito bom, é uma graça poder ter os pais juntos da gente sempre. Então, provavelmente, você vai passar por essa fase de ter que auxiliar o seu pai ou a tua mãe em algum momento. E sempre tenha muita paciência, muita calma. Você não é o único a passar por isso, ou que está passando por isso, e nem vai ser o último a passar por isso também. Não é o primeiro e não é o último a passar. Então sempre tenha muita calma, sempre muito carinho, sempre o respeite. Nunca o trate como uma criança. Muitas vezes a gente brinca, fala, o velhinho é uma criança grande. Muito pelo contrário. Se for uma criança, é uma criança muito bem vivida, uma criança com muita experiência, uma criança com bagagem e uma criança com história. E mesmo no caso de pacientes com Alzheimer, ele é um idoso que tem que ser muito respeitado e muito amado, porque amanhã pode ser você. Você gostaria de ser respeitado, não gostaria? Então, meus amigos, é o seguinte, eu vou finalizar por aqui. De novo, perdi tempo me apresentando. Deixei os dois tópicos mais curtinhos para falar hoje. No próximo vídeo eu vou mandar para vocês, eu vou lançar aqui para vocês, falando sobre demência. Então, o que é a demência? Quais são os tipos de demência? Entre elas, no caso, está o Alzheimer, que vai ser o ponto principal dessa série. Mas eu vou abordar ali então para vocês entenderem o que é a demência, o que é a demência, o que causa a demência. É possível evitar a demência? É possível? Tem alguma maneira, tem alguma forma da gente poder evitar? Então, é sobre isso que nós falaremos no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.